O que é uma maldição de família? Uma maldição de família pode ser qualquer coisa. Pode ser... Eu me lembro quando nós nos mudamos para Rockwell e eu tinha uma nova médica. Eu fui ver a médica e ela me mandava preencher uma papelada e há algum histórico familiar disso, há algum histórico familiar daquilo e eu preenchi aquilo. O seu pai já teve um ataque cardíaco e eu preenchi aquilo. E ela olhou para mim e ela disse, bem, sabe, nós precisamos fazer isso e precisamos fazer aquilo porque você tem tendência a ter um ataque cardíaco. Agora, isso foi há uns 18 anos ou mais. E eu disse, não, eu não sou. Ela disse, bem, é da sua família. E eu disse, você já leu um livro sobre quebrar maldições familiares? E ela disse, sim, na verdade toda a igreja de Rockwell está fazendo estudos bíblicos caseiros sobre o livro chamado Finalmente Livre. E eu disse, eu conheço o autor desse livro. E eu disse, eu sei como quebrar esta maldição de família. Amém? Agora, pode estar na nossa família e talvez seja algo físico, talvez seja algo com fracassos, talvez seja algo com raiva, talvez seja algo com as drogas, talvez seja algo com a depressão, talvez seja uma questão de saúde. Sabe, quando o Lion ficou doente e depois a Tisa adoeceu, eu percebi que, gente, isso não é uma coincidência. Há algo nisso aí. E eu fiquei sabendo que na família da Tisa havia vários membros da família dela que morreram de uma maneira única, mas eles morreram cedo. Então nós nos levantamos e reivindicamos o poder de cura de Deus e que a sabedoria de Deus estivesse sobre todos os médicos e enfermeiros. Mas nós nos levantamos e dissemos que nós quebramos essa maldição familiar de morrer cedo, porque a Bíblia diz que Ele vai nos dar uma vida longa. Você entende isso? Então pode ser algo financeiro, pode ser a sua família continua se divorciando, a sua família continua indo para a cadeia, a sua família continua engravidando fora do casamento, a sua família continua perdendo o que ela tem, pode ser qualquer coisa. Mas nós precisamos entender que isso de fato é uma coisa muito espiritual. A Bíblia diz, como um pássaro que voa para o seu ninho. Sabe, há uns pássaros que voam do Alasca e migram por todo o caminho até o México. E eles pousam exatamente no mesmo ninho de onde eles saíram quando foram para o Alasca. E eles vão e voltam. E sabe, eles não têm um aparelho de GPS. Eles não, isso não é sorte. Isso é o que a Escritura significa. Como um pássaro que pousa em seu ninho, uma maldição sem causa não prevalece. Há realmente algo nesses pássaros que é sobrenatural, que os guiam por milhares de quilômetros para pousar naquele ninho. E é a mesma coisa com uma maldição. Uma maldição sem uma causa não prevalece, não é acidental. Oh, eu tenho má sorte. É possível que haja algo das gerações passadas, algo que alguém fez e é essa iniquidade que acaba pousando em nós. Lamentações 5:7 diz, nossos pais pecaram e não estão mais aqui, mas nós carregamos lá suas iniquidades. Eu posso te dar um exemplo. Quando nós falamos tal pai, tal filho, maldições geracionais, nós falamos principalmente sobre uma família física. Eu sou o pai da minha família, você é o pai da sua família. Mas você pode receber uma maldição de seu pai espiritual. E se seu pai espiritual estava ensinando o antissemitismo, se seu pai espiritual pregou aquela teologia substituta de que Deus já não tem mais nada a ver com os judeus, isto é uma maldição, porque a bênção de eu abençoarei aqueles que abençoam a Israel e eu amaldiçoarei aqueles que amaldiçoam Israel. Então, se você cresceu com isto, você tem que dizer, eu repreendo isto em nome de Jesus e eu quebro essa maldição em mim e na minha família de todas as formas. E também pode ser o pai de uma nação. Se você votar em alguém e você sabe que este alguém em quem você está votando é pró-aborto, esta maldição, mas eu não cometi aborto, eu não tenho nada a ver com isso, eu não fiz aborto. Se você assassinar alguém, quantos acreditam que a maldição vem sobre você? Se você contratar alguém para matar uma pessoa, diga amém. Eu vou passar para... Então, se você votar em alguém que é pró-aborto,
Há uma maldição que vem sobre você e sobre a sua família. Mas hoje nós podemos quebrar isto. Alguém diga amém. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Veja uma das coisas mais importantes que eu posso te ensinar. Por que eu não consigo ter vitórias? A chave é que nossos pais pecaram. E eles não estão mais aqui, eles se foram. Mas nós carregamos suas iniquidades. Eu não fiz aquilo. Mas eu estou carregando a pena, eu estou repetindo isso por causa de algo que foi feito. Agora aqui está a chave. A chave é encontrada na palavra iniquidade. Em português, a palavra iniquidade, na nossa Bíblia, tem todos os tipos de traduções diferentes. Mas em hebraico, a palavra raiz, ayen, para iniquidade, significa um caráter interior. Significa um caráter interior. E eu não vou falar sobre todas as escrituras diferentes, mas significa torto ou torcido. Não é apenas, sabe, você já viu alguém que você disse, aquela pessoa é meio torta? Ela não é apenas um pecador ou uma pecadora, mas você disse, essa pessoa é meio torta. Quantos de vocês já falaram isso sobre seus maridos? Há algo naquela pessoa que está além do normal. Você olha para o filho de Jezebel e Acabe, e você olha para o que aconteceu com eles, e você percebe que ele carregou todas aquelas coisas e que há algo neles que era torcido. É a mesma coisa de quando eu via o meu pai e Deus o amou e ele se tornou um cristão depois, mas eu via o meu pai com aquela raiva dentro dele e então eu me tornei torto com aquela mesma raiva. Eu tinha que descobrir uma maneira, como um cristão, de como me livrar daquela torção e endireitar a estrada, de acordo com a palavra de Deus. Agora veja isto. No Yom Kippur, nós trazemos duas ofertas. No Yom Kippur, eles traziam uma oferta pelo pecado. Eu tenho que falar sobre isso rapidamente, porque eu estou sem tempo. No Yom Kippur, no dia da expiação, o dia mais sagrado do ano, eles traziam ofertas para o templo. Uma seria para os pecados serem perdoados e a outra seria para as maldições serem quebradas. Agora, os pecados eram sempre perdoados. Eles traziam o cordeiro do sacrifício e o deitavam lá, e o sangue lavava todos os pecados. Agora, as bênçãos seriam liberadas, e eles pegavam o sacerdote, enfiava suas mãos no sangue, ele ia para o Santo dos Santos, onde estava o poder da vida de Deus, e ele aspergia o sangue quantas vezes? 7 vezes. Quantas vezes Jesus derramou seu sangue? 7 vezes. O poder estava sendo preparado, mas então eles voltam para o bode da expiação, aquele que fez os pecados acontecerem. Eles confessam as maldições, e se ele fosse para um lugar deserto e morresse, a maldição seria quebrada, os pecados seriam perdoados e as bênçãos seriam liberadas. Mas se ele voltasse e encontrasse a porta ainda aberta, e voltasse para onde ele sempre recebia água, voltasse para onde ele sempre recebia alimento, muitas vezes nós alimentamos esta raiva, nós alimentamos essa negatividade, alimentamos isso por geração e geração. Vovó era negativa, mamãe estava negativa, você era negativo. E nós continuamos alimentando isto. E um animal sempre voltará para onde ele tinha alimento e água. Mas se você fechar essa porta, em nome e pelo sangue de Jesus, esse animal vai morrer. E não apenas a maldição morrer, mas a Bíblia diz, não mais seria a 3ª e a 4ª geração de maldições, mas eu liberarei sobre a sua família as bênçãos do Senhor por 1000 gerações. Alguém diga amém. É por isso que a palavra de Deus diz, ele foi ferido pelas nossas transgressões. A palavra transgressão é a palavra hebraica pesha, e isso significa trespassar. Então, se nós trespassamos, se nós formos a algum lugar que nós não devíamos ir, nós estamos trespassando áreas que Deus disse para não ir. Mas a palavra iniquidade é uma coisa única. A palavra iniquidade significa algo que nos leva a fazer aquilo. É como quando Davi viu Betseba. Ele sabia que não deveria fazer aquilo. Mas algo nele o levou a desejar, a cobiçar a esposa de outra pessoa, ao ponto que ele armou para que o seu marido fosse morto. Mas ouça o que a palavra de Deus diz em Jeremias 31. Há um tempo chegando
quando não mais será dito: os pais comeram uvas azedas e os dentes dos filhos foram os que se mancharam. Agora, ouça o que Davi disse no Salmo 60, 66, versículo 18. Ele diz: se eu guardar a iniquidade no meu coração, Deus não ouvirá minhas orações. Agora, quando nós lemos isso, foque em mim, porque vamos fechar com isso. Quando nós ouvimos isso pela primeira vez, nós falamos: quais chances eu tenho? Porque até mesmo Paulo disse que nós temos o pecado no nosso coração. Não há nenhum de nós aqui que seja justo. Mas a chave para entender é esta palavra: guardar. Se eu guardar a iniquidade em meu coração. Esta é a palavra hebraica que significa, é como se eu olhasse para o espelho. Lembra de quando você fala no Novo Testamento? Então eu olho para o espelho e esqueço que tipo de homem eu sou? E diz: quando eu olho no espelho e eu vejo que eu tenho um problema de raiva, que eu tenho um problema, esse problema, aquele problema, mas sabe, eu não tenho ideia do que fazer sobre isso. E você vai embora e você deixa aquilo ficar lá. Lembra de quando Davi orou logo antes disso? Ele disse: Senhor, lava-me de toda a minha iniquidade e me lave de todos os meus pecados. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pela nossa iniquidade. Uma ferida é Deus sangrando pelo lado de fora e ele nos perdoa pelo que nós fizemos, mas ser moído é sangrar dentro por dentro. E isto quebra este caráter interior. Ninguém quer ser um viciado em drogas. Ninguém quer falhar. Ninguém quer ter um problema de raiva. Quem quer ser um viciado? Ninguém quer ficar doente. Mas há algo em nós que nos leva para estas coisas. Mas quando entendemos que Jesus derramou seu sangue em 7 lugares diferentes e que por esse sangue não apenas os pecados são perdoados, mas toda maldição é quebrada. Amaldiçoado seja aquele que é pendurado no madeiro. Eu posso ouvir um amém? Há uma história, e eu vou fechar com isso. Há uma história que uma senhora, na verdade, uma senhora judia, o filho dela havia se tornado um viciado. E então, eles o levaram para um centro de reabilitação. É um tipo de escola afastada que trabalha com viciados em drogas e pessoas com problemas em Montana. E assim, a família foi até lá e eles o viram colocando aquelas pessoas com problemas com drogas, passando por diferentes tipos de jogos e coisas assim. E o último era um labirinto de cordas. Eles vendaram o filho dela. E você tinha que percorrer aquele longo labirinto, sentindo o caminho. E você tinha que ficar lá até que encontrasse a saída. Agora, em qualquer lugar ao longo do caminho, você poderia dizer: sabe, eu não posso encontrar o caminho para a saída. E havia um conselheiro lá, e você poderia dizer: me ajude, e eles te guiariam na direção certa. E ele disse: nós observamos o filho dela e nós vimos que ele ficava mais e mais frustrado enquanto ele estava andando por ali, tentando encontrar a saída. E em seguida, de repente, os conselheiros estavam lá e eles disseram: alguém precisa de ajuda? E ele não pedia ajuda. E então, de repente, alguém gritou: eu saí! E ela disse: eu conseguia vê-lo ficar mais e mais frustrado. Eu saí! Ele começou a ir mais rápido, ele começou a ir e o conselheiro ia até ele e dizia: você precisa de ajuda? Ele: não, eu consigo sozinho. Eu saí! E depois eu saí! E finalmente ele era o último ali. E ele ficou tão frustrado que ele disse: tudo bem, eu preciso de ajuda. E eles tiraram a venda dele e ele percebeu que não havia saída. A única saída era pedir ajuda. Quando eu fui salvo e Tiz e eu nos casamos, sabe, você é quase um herói quando você era um viciado em drogas e é liberto. Mas o que eles não sabiam era que eu ainda tinha a pior maldição da minha família em mim e que era a maldição da raiva.
E não era apenas a minha. A mãe é a pessoa mais doce e gentil, mas o resto de nós tivemos alguns problemas. E sabe, nós sempre brincamos. Eu me lembro quando nós nos casamos. Eu cheguei um dia e nós morávamos em um pequeno trailer e a Tis estava chorando. E eu disse, o que eu fiz agora? E eu disse, por que você está triste? E ela disse, nesta época do ano, toda a minha família se junta e nós temos uma reunião de família. E eu sinto falta de estar com eles. Eu não consigo me identificar com aquilo, porque nas minhas reuniões de família, você tem que levar uma arma. Alguém aqui tem famílias que... Opa, não levante as mãos, nós estamos na televisão. Sabe, a família da Tis era como um comercial de margarina. As minhas reuniões familiares era como o Rambo. E onde quer que eu fosse, as pessoas falavam comigo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai ao redor do mundo. Mas o que eles não viam é que eu era um homem de Deus na igreja, mas que eu era um Átila, um Uno em casa. E eu não queria ser assim. Eu não queria ser assim. Eu não queria ter essa raiva em mim. Até que eu disse, sabe, eu sou como o meu pai. E eu busquei a palavra de Deus e eu descobri, até Jesus chegar, não havia garantia de que o que estava em mim não passaria para os meus filhos. Quando diagnosticaram a Tis com o câncer, eles disseram, nós achamos que talvez possamos dar a ela 3 meses de vida. E nós vamos precisar testar seus filhos. Porque você tem um gene ruim, que pode passar para seus filhos e filhas e netos e netas. E para Tis isso foi mais devastador do que tudo. Foi por isso que o Lion ficou doente com câncer. Por causa de algo na família dela. E então nós voltamos ao médico e a enfermeira entrou antes do médico chegar, e ele é um homem mais brilhante. Mas ele ainda é um médico. Ele não é o grande médico, mas ele é um bom médico. Mas ele não é o médico dos médicos. Está tudo bem dizer isso? E ela entrou e disse, só Deus pode ter feito isso. Só Deus pode ter feito isso. E o médico chegou e perguntou, ela já te contou? Ela começou a falar e ele disse, bem, nós verificamos e mostrou que você não tem esse gene. Mas eu sei que você tem. Então nós vamos ir mais fundo em mais testes. E nós vamos testar o câncer que nós tiramos de você. Porque tem que estar lá, não há nenhuma outra explicação. E então, sabe, depois de umas 3 semanas ou 6 semanas ou quantas foram, vamos lá, Senhor. E ele volta e diz, eu não sei explicar. Você não tem o gene ruim e não vai passar para os seus filhos. E é isso que nós queremos que você entenda. Deus não está com raiva de você. Você pode ter nascido de novo, talvez você não é um cristão. O primeiro passo é dar a vida ao Senhor. Este é o primeiro sacrifício, deixar que Ele perdoe seus pecados. O segundo sacrifício é deixá-lo quebrar toda a maldição. Porque amaldiçoado é aquele que é pendurado no madeiro. Jesus não apenas tomou o meu pecado, Ele tomou a maldição de vício, Ele tomou a maldição de raiva, Ele tomou a maldição de pobreza, Ele tomou a maldição de fracasso. E você e eu, em todos os sentidos, fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Eu posso ouvir um amém? Você se levantaria comigo neste lugar? Me perdoem, já excedi 3 minutos, mas essa é uma das coisas mais importantes que eu posso ensinar você. E é que se tudo que Jesus fosse fazer era perdoar os nossos pecados, nós não o amaríamos o suficiente. Nós não o louvaríamos o suficiente. Nós não o agradeceríamos o suficiente. Mas olhe para mim. Ele não veio apenas para nos levar para o céu. Ele veio para dar a você e a mim a vida. E a vida mais que abundante.
Ele veio para trazer alegria em nossa casa, nossa família. Ele veio para que tudo que você colocar em suas mãos, Deus possa fazer prosperar. E cada lugar que você colocar a sola dos seus pés, e de fato, quando você entende quem é o ladrão, olhe para mim, o ladrão não é você. O ladrão não é você. O ladrão é aquele que vem para matar, roubar e destruir. O que Jesus pagou na íntegra através de seu sangue. E quando você descobre quem é o ladrão, mas pastor, eu cometi erro, eu entendo isso está debaixo do sangue de Jesus. Mas a maldição está quebrada. É por isso que Jesus disse, você expulsa um demônio e ele vai para um lugar deserto, mas ele volta e encontra a porta ainda aberta. E é pior do que era antes. Quantas vezes pior? Quantas vezes lugares Jesus derramou seu sangue? Nós fomos redimidos por esse sangue. Diga, eu sou redimido pelo sangue em todas as áreas da minha vida. Você recebe isso? Abaixem as cabeças, fechem os olhos, ninguém olhando ao redor. Já passei 5 minutos, me perdoe. Muito rapidamente, o primeiro lugar para se começar é dando a sua vida a Jesus. Talvez você esteja aqui hoje, você diz, Pastor Larry, eu nunca nasci de novo. Eu já nasci, mas eu recuei, me desviei, mas eu quero entregar a minha vida, ou rededicar a minha vida ao Senhor. Se você quiser que eu ore por você e que o Senhor toque a sua vida, eu quero que você levante sua mão neste lugar e diga, lembre-se de mim em oração e mantenha levantada. Eu vejo uma mão ali, mantenha levantada o tempo todo. Por favor, eu vejo a mão aqui, uma mão, aquela 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 mão, mantenha levantada, aquela mão, aquela mão, Deus abençoe, aquela mão, Deus abençoe, mantenha levantada, aquela mão, mantenha, Deus abençoe, mantenha levantada, aquela mão, Deus abençoe, aquela mão, Deus abençoe, aquela mão, Deus abençoe, aquela mão, Deus abençoe. Dê ao Senhor uma grande salva de palmas, amém. Agora, ouça. Isso não funciona se você estiver apenas brincando com Jesus, ok? Eu não quero que coisas ruins aconteçam, então eu me arrependo e nós vemos o que aconteceu com Acabe, certo? Você tem que falar sério, significa que você vai começar a servir a Deus, vai começar a viver para Deus, vai vir à igreja, você vai começar a permitir que Deus te transforme através do ensinamento de sua palavra, amém? Ok, agora nós vamos orar juntos, mas aqui está o que eu quero que nós incluamos em nossa oração para quebrar as maldições familiares e geracionais. Ouça, eles disseram à minha mãe, seu filho é um viciado. E uma vez um viciado, sempre um viciado. E isto é o que a rua diz. Mas o que o Rei dos Reis diz é que aquele que o filho libertar verdadeiramente é livre. Então eu quero que vocês abaixem suas cabeças só por um minuto, olhe para mim por um segundo. O que eu faço? A Bíblia diz, confesse suas falhas. Confesse-as. Quando a Tiz e eu nos casamos, nós não procuramos ajuda de ninguém. E é um milagre que o nosso casamento sobreviveu, por causa da minha violência e da culinária da Tiz. Vocês estão ficando muito sérios, eu posso sentir isso. É um milagre. É um milagre que nós sobrevivemos. É um milagre. Mas nós não pedimos ajuda. Porque, sabe, você vai pregar no mundo todo e, sabe, você nasceu de novo, você não pode ter problemas se você nasceu de novo. Não. Nós somos todos um monte de destroços em vários estágios de reparo. E hoje vocês serão levados pelo departamento de pintura, onde você tem uma vida brilhante novinha à sua frente. Isso faz sentido? Tudo bem, eu quero que você curve sua cabeça e feche seus olhos, confesse suas falhas uns para os outros. Agora, você não tem que confessar a ninguém, você os confessa a Deus e eu estou entrando em acordo. Curve a cabeça, feche os olhos e diga, pastor, na minha vida ou na minha família, há um espírito de raiva ou de depressão e nós queremos que seja quebrado agora, em nome de Jesus. Levante sua mão se você tem isso em sua vida, em sua família, em sua casa, na sua família. Abaixe suas mãos. Olhe para mim. Veja, o diabo, nós não terminamos. O diabo vai te dizer que você não deve falar nada disso porque você é o único. 90% aqui neste lugar levantaram as mãos. E o resto de vocês estão mentindo. Ou você está com um ombro ruim ou algo assim. 90% de vocês levantaram a mão.
Eu não sei quantos mais vão dizer, eu não quero admitir, mas eu tenho isso. Ouça, eu não tenho. E se alguém souber que eu não sou perfeito? Nós já sabemos disso. Mas ele sabe de tudo. E isso é tudo. Eu não me importo se alguém souber que eu não sou perfeito. Eu quero que ele me leve para o próximo nível. Isso faz sentido? Certo. Cabeças baixas, olhos fechados. Diga, pastor, na minha família há problemas de saúde que passam de geração em geração. Pode ser câncer, pode ser ataque cardíaco, pode ser diabetes, pode ser o que quer que seja. Pode ser qualquer coisa em questão de saúde. Eu quero que essa coisa seja quebrada na minha família. Deixe sua mão levantada neste lugar. Sim, certo. Morte precoce em minha família. A morte precoce em minha família. Levante sua mão. Morte precoce em minha família. Abaixe sua mão. Divórcio. Gravidez fora do casamento. Parecem estar na minha família. Levante sua mão neste lugar. Sim. Sim, nós vamos quebrar isso. Abaixe sua mão. Derrota financeira na minha família. Deus diz que tudo que você colocar nas suas mãos, eu também vou fazer prosperar. É tempo de reverter isso. Levante sua mão neste lugar. Levante sua mão. Levante sua mão, ok. Abaixe sua mão. Se há outra coisa que eu não falei, mas Deus já falou com você sobre isso em sua família, levante sua mão e diga: pastor, eu quero que essa maldição geracional seja quebrada. Eu quero que essa maldição seja revertida. Eu quero que essa maldição seja quebrada. Em nome de Jesus. Abaixe suas mãos. Olhe para mim por um segundo, nós vamos orar. Olhe para mim por um segundo. Como na área da raiva. E é preciso muito para me deixar com raiva agora. Mas quando eu comecei a entender que isso era parte da minha natureza. Sabe, seja um pastor, ou um cristão, ou alguém dirigindo um carro e sabe... Eu me lembro de uma vez quando em Phoenix alguém fez alguma e o meu pastor começou a seguir aqueles dois homens. E eu perguntei: o que vamos fazer? E ele disse: vou deixar você bater neles. Eu estou brincando. Mas eu entendi que, sabe, Deus me libertou e eu não vou dar lugar para o diabo entrar em minha família e na minha vida. Certo? Levante suas mãos, vamos dizer em voz alta. Eu estou 14 minutos atrasado, me perdoe. Diga em voz alta: Pai, eu venho até você agora, em nome de Jesus. E eu sei que pequei. Todos nós pecamos. Mas eu sei disto. Você me ama tanto que enviou seu Filho Jesus Cristo para pagar o preço integralmente por todos os meus pecados. Agora eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Satanás, eu ordeno que você saia da minha mente, saia do meu corpo, saia do meu espírito, saia da minha casa, saia da minha família, saia das minhas finanças, saia do meu futuro. Eu declaro, em nome e pelo sangue, que toda maldição está quebrada e que toda bênção está liberada. Eu amarro a raiva, a doença, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, se você acredita que toda maldição geracional está quebrada, dê ao Senhor uma grande salva de palmas. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.